pessoal, então hoje estou aqui para explicar para vocês sobre múltiplos e divisores. Vamos juntos então. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, aqui é 4, 6, 8. Um exemplo. Quais vão ser os múltiplos, então, de 2? Os múltiplos de 2 múltiplos de 2 é, então, o produto, que é o resultado. Então, os múltiplos de 2 é quem? É o 4, o 6, o 8 e assim infinito. Onde que o produto também é um número natural. E o que nós precisamos saber também é sobre o número 0 e o número 1. O número 0, qualquer número multiplicado por ele, vai ser ele mesmo. Ou seja, por exemplo, se eu colocar aqui 4 vezes 0, é igual a 0. Se eu colocar, por exemplo, 62 vezes 0, é igual a 0. Então, o 0, ele sempre é múltiplo dele mesmo. E o número 1? O número 1, multiplicado por qualquer número, o valor é do número que ele foi multiplicado. Por exemplo, se eu tenho 5 vezes 1, é igual a 5. Se eu tenho 50 vezes 1, é igual a 50. Sempre o valor dele mesmo. E assim com todos os números. Existem múltiplos que recebem, então, nomes especiais. Por exemplo, o dobro, o triplo e assim sucessivamente. Quando é o dobro, por exemplo, se eu falo assim, eu quero o dobro de 3. Então, eu vou fazer 2, que é o dobro, vezes 3. Eu vou ter o resultado 6. Eu quero o triplo de 2. 3, o triplo, vezes 2, o triplo de 2, que também é 6. E quando eu falo quadrúplo? Quadrúplo é o 4. Então, é um número, quero o quadrúplo de 3. Então, 3 vezes 4, que é 12. Eu quero, então, o quintuplo. Quintuplo de 5. Quintuplo de 5. 5 vezes 5. 25. Nós vamos fazer divisores de um número natural, que está no livro de vocês, de matemática, na página 115, onde ele me diz que Rafaela fez 20 brigadeiros e precisa embalá-los e dividir para que fique de forma igual e sem sobrar restos. Então, ela tem diversas formas de dividir para achar o divisor. Lembrando que o divisor é um número que se divide, um número natural e não pode ficar resto. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho 20 dividido por 1. 20 vezes 1 é 20. Coloco 20 aqui, menos, deu 0, 0. Então, o 20 é divisor de 1. Vamos fazer por 2. 20 dividido por 2, 2 vezes 10 é 20. Menos 0, 0. Então, 20 é divisor de 2, ele não deixou o resto. Vamos ver agora
20 ou se aproxima de 20. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 5, 3 vezes 6 dá 18. Então, vamos colocar o 6 aqui. 6. E aqui o numeral 18. Aqui nós vamos ter 2 de resto. Então, 20 dividido por 3 não é um divisor. O 3 não é divisor de 20. Por quê? Porque nós temos um resto aqui. Vamos ver o 4 agora. 4 dividido por 20 dividido por 4. 5 vezes 4 é 20. Menos 0, 0. Então, o 4 é divisor de 20. Vamos do 5. Mesma coisa. 4 vezes 5, 20. Menos 0, 0. Então, o 4 também é divisor de 20. Eu não fiz para vocês nem 20 dividido por 6, porque ele não é divisor. Nem o 7, nem o 8. O 10 é. Então, eu tenho 20 dividido por 10. 2 vezes 10, 20. Menos 0, 0. Tenho também 20 dividido por 20. 20 dividido por 20, 1 vezes 20 é igual a 20, menos 0, 0. Então, aqui, quem são os divisores de 20? Eu tenho como divisor de 20 o número 20, ele mesmo. Depois eu tenho o 10. Eu tenho o 5. O 4. E o 2. Último, o 1. E o número 1. Então, todos esses números aqui são divisores de 20. O 20, o 10, o 5, 4, 2 e 1. Todos eles divisores de 20. Agora nós vamos falar sobre divisibilidade. Divisibilidade. Na divisibilidade, nós temos as contas que são exatas e não exatas. Exatas porque não sobram restos. E não exata quando tem restos. Vamos fazer junto comigo para ver se dá certo. Está me dizendo que 48 é divisível por 2. Vamos então fazer aqui 48 dividido por 2. E eu vou fazer pelo passo longo. Qual é o número vezes 2, que é 4? 2, né? 4 menos 4, 0. O que eu faço com esse 8? Desço ele. 2 vezes quanto que dá 8? 2 vezes 4. 8. Menos 0. Então, aqui nós não tivemos resto. Ou seja, 48 é divisível por 2. Vamos fazer essa conta aqui agora para nós vermos se 65 é divisível por 3. Vamos juntos. 65 dividido por 3. Qual é o número? Vamos fazer pelo passo longo. 3 vezes 2 é 6. Põe o 2 aqui, o 6 aqui. 0. Desço 5. 3 vezes 1, né? Porque 3 vezes 2 é 6, aí vai passar. Então, 3 vezes 1 é 3. Menos, aqui nós tivemos 5 menos 3, 2. Então, o resto, 2. Realmente,
Essa conta não é exata porque teve resto 2. E o 65 não é divisível pelo 3, porque teve resto. Vou explicar agora divisibilidade por 2, por 3, por 5 e por 10. Então, vamos lá por 2. Um número ele é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos para um exemplo. 48 dividido por 2, terminou em 8. Qual que é o número multiplicado por 2 que dá 48? 24. 24 vezes 2, 48. Menos 8 menos 8, 0. 4 menos 4, 0. Então, aqui está um exemplo. Quando termina por 3, a soma dos algarismos for divisível por 3. Então, quando termina por 3, vamos para um exemplo do número 231. 231 dividido por 3. Vamos pegar o 23. Qual que é o número vezes 3, que dá 23 ou se aproxima? 3 vezes 7, que dá 21. Menos, quanto que dá 3 menos 1? 2. 2 menos 2, 0. Eu desço 1, fica 21. 7 vezes 3, 21, menos 0, 0. Então, só é dividido por 3 quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Então, aqui, ó, os algarismos divisível por 3. Vamos, então, para divisibilidade por 5. Por 5 termina em 0 ou 5. Quando o número termina em 0 ou 5. Exemplo, 25 dividido por 5. 5 vezes 5, 25, menos 0, 0. Divisível por 10 é quando o número termina em 0. Então, se eu tiver aqui 90 dividido por 10. 10 vezes 9, 90. Menos 0 menos 0 é 0 e 9 menos 9 é 0. Então, para ele ser divisível por 10, ele sempre tem que terminar com 0. E agora eu vou falar para vocês sobre números primos. Números primos são aqueles números naturais que têm apenas 2 divisores. O número, o próprio número e o número 1. Por exemplo, o número 2, qual número eu posso dividir pelo 2? Ou o 1 ou o 2. Somente esses. O número 3, eu posso dividir ele por número 3, eu posso dividir ele por 1 ou por ele mesmo. Assim acontece também com o número 5. O número 4, não. O número 4 não é número primo. Por quê? O 4, ele é divisível por 1. O 4 é divisível por 2. E ele é divisível por ele mesmo. E os números primos só é divididos por 2 algarismos, que é o 1 e por ele mesmo. Então, o número 4 não é número primo. O número 5, ele é dividido por 1 ou por 5. O número 6 não é número primo, porque ele é dividido por quem? Por 1, por 3 e por 6. O número 7, ele é um número primo, dividido por 1 ou 7. Então, é isso. Os números primos são os números naturais
que tem apenas 2 divisores, o número 1 ou ele mesmo. Então, lembrando a vocês que o número 1 não é um número primo, porque ele é só dividido por ele mesmo. Então, ele tem apenas um divisor e para ser número primo precisa ter 2 divisores. O único número primo par que nós temos é o número 2, porque ele tem como divisor só o número 1 e o número 2. Os números primos podem ser infinitos, porém só tem 2 divisores os números primos, que são 1 e ele mesmo. Não se esqueçam disso, tá bom?